Ipsio, você sabia que o Brasil está entre os maiores recicladores mundiais de latinhas de alumínio? Segundo a ABAL, Associação Brasileira de Alumínio, em 2018, aproximadamente 97% das latinhas que foram colocadas em circulação foram recicladas. E associadas a isso, a essa reciclagem, a gente tem um rendimento disso que nós estamos fazendo, dessa reação. Eu trouxe aqui para vocês, uma matéria da UFRJ que ela estudou então, as empresas que fazem reciclagem e obtiveram alguns dados e fizeram uma comparação. Quando você faz uma reciclagem de latas de alumínio com forno a combustão ar-carvão, o rendimento dessa reação é de aproximadamente 55%. Quando você faz a mesma reciclagem, só que com um forno, que vai ser de combustão ar e óleo ou ar e gás, a gente já aumenta o rendimento para a ordem de 60%. Então, estudar rendimento de reação, que a gente, na teoria, sempre acha que é 100%, e na prática, dependendo daquilo que a gente utiliza, dependendo das perdas durante o processo, não é extremamente importante e é exatamente sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Bora lá! Olá, olá, meus amores! Bora falar e entrar em tipos de cálculo estequiométrico, começando aqui por rendimento das reações, que dos tipos de cálculo estequiométrico, sinceramente, assim, do fundo do meu coração, é realmente dos que mais aparece aí nas provas de vestibulares, e realmente ele aparece porque ele é muito utilizado e você já vai entender por quê. Entrando em tipos de cálculo estequiométrico, olha só, a gente tem reações sem rendimento total, que a gente chama de rendimento. Vamos falar também de grau de pureza, não nessa aula, mas na próxima. Reagentes em excesso, reagente limitante, vamos ver o que é, e reações sucessivas ou consecutivas. Então, basicamente, temos esses 4 tipos de cálculo estequiométrico, fora o cálculo estequiométrico normal, que nós já vimos na nossa aula anterior. E agora vamos falar das reações que não têm rendimento 100%, ou reações sem rendimento total, ou rendimento de reações. Então, assim, primeiro de tudo, quando a gente tem uma reação que não produz a quantidade de produto que a gente esperava que ela ia produzir, porque através do cálculo estequiométrico a gente consegue prever, então eu tenho 10 desse reagente, 10 gramas. Quanto eu formo daquele produto? Teoricamente você forma 20 gramas, mas aí você fez a reação na prática e ao invés de você obter 20, você obteve 17. Putz, então se eu, era para eu ter obtido 20, eu obtive 17, eu não obtive as quantidades de produto esperadas, a gente diz que essa reação, ela não tem um rendimento que é total, vai ter um rendimento abaixo de 100%, tá? Então, olha só, quando uma reação química não produz as quantidades de produto esperadas de acordo com a proporção, de acordo ali com o balanceamento da reação, dizemos que o seu rendimento não foi total. E tem vários motivos para isso acontecer. Rendimento de 100% é basicamente algo teórico, é basicamente quase que uma utopia a gente conseguir. Claro que dentro de laboratório nós temos reações que a gente consegue obter um rendimento bem alto, mas 100% é quase utópico. E por que que isso acontece? Então a gente tem vários motivos. Depende dos aparelhos que você utilizou, depende muito de quem está fazendo, então a gente tem que ter um cuidado quando nós estamos dentro de um laboratório, muitas vezes tem descuido da pessoa que está fazendo a reação, perdas durante o processo, até mesmo quando você vai passar de um Becker, de um Erlenmeyer para um outro recipiente, já fica um pouquinho aqui, fica um pouquinho ali, tu já teve perdas durante o processo de reagente. Questões como temperatura, pressão, o próprio equilíbrio químico, reações que são reversíveis. Então, a gente vai estudar um pouquinho, lá na frente em equilíbrio, vocês vão ver que a gente vai falar de uma síntese bem famosa, que é a síntese de Haber-Bosch, que muitas vezes eu posso fazer algo para tentar aumentar esse rendimento. Então, isso é bem interessante. E como eu falei para vocês, reações com rendimento de 100% basicamente é teórico. Na prática mesmo, industrial, ou até mesmo dentro de um laboratório que tu faz uma reação numa proporção menor, um pouquinho menor, 100% é quase utopia. E lógico que a gente sempre quer o maior rendimento possível, até mesmo para você imaginar
se isso vale a pena financeiramente. Nossa, eu tô lá fazendo uma reação, eu tô tendo um rendimento de 40%. Isso é menos da metade. Será que financeiramente vale a pena eu gastar tudo isso de reagente se o rendimento é de 40%? Será que tem como eu aumentar esse rendimento de 40% para 60%? Eu nunca me esqueço, né, quando eu tava na faculdade, a gente tava fazendo uma síntese dentro de laboratório, que era a síntese do acetato de etila, eu acho, que era um éster, e o professor falou assim, ó, vocês estão fazendo essa reação agora em julho, o rendimento não vai dar tão alto, porque estava muito frio e a gente estava ali a temperatura ambiente, né? Então dava ali um rendimento de 40%. Quando a galera faz no segundo semestre, que daí a reação que tu faz já tá quase em dezembro, que a temperatura já variou bastante, já no caso tá bem mais calor por estarmos no verão, vocês vão ver que o rendimento vai a 55%, quase 60%. Então, ou seja, temperatura é um fator que sim, né, pode estar ali influenciando no rendimento de uma reação, tá? Então, assim, eu vou mostrar isso para vocês diretamente na prática, diretamente com exercícios. Mas aqui eu trouxe, só para vocês terem uma ideia, né? A gente tem aqui um artigo em que eles estão fazendo aqui, ó, parâmetros para a reação de transesterificação etilítica com óleo de milho para a produção de biodiesel. Então, estão fazendo ali uma reação, querem produzir um biocombustível, o biodiesel. E se vocês forem olhar aqui nas conclusões aqui da Universidade Federal de Uberlândia, tem assim, ó, as variáveis de tempo, velocidade, razão molar, tipo de catalisador e depois tem aqui, ó, temperatura para a obtenção do biodiesel são significativas relacionadas ao rendimento da reação. Então, ou seja, é importante também eu ter esse parâmetro para saber do quanto eu estou utilizando de reagente, se vale a pena aquela quantidade de produto, se a temperatura eu posso aumentar, diminuir, em qual temperatura eu tenho um melhor rendimento. Então, aqui seria um exemplo. Aqui tem outro, ó. Aqui a gente tem, se eu não me engano, aqui é um TCC, tá? Da produção de ésteres de aroma. E se vocês forem ver, um dos objetivos aqui, ó, é sintetizar ésteres de uso alimentício em nível de bancada para posterior aplicação a nível piloto industrial. Então, a gente faz ali bonitinho, pequenininho, para depois ver se a gente consegue fazer em larga escala, tentando aliar o máximo de rendimento ao mínimo custo, tá vendo? Então, se vocês tiverem uma noção assim, se a gente for produzir algo em mais, né, em larga escala, a gente precisa saber, né, se esse rendimento vai ser bom, quanto isso vai me custar, até mesmo para a gente saber se vale a pena, se não vale e tudo mais, tá? Então, muito utilizado esse tipo de cálculo estequiométrico, principalmente ali pelas engenharias, se você for pensar na engenharia de produção. E vou te mostrar diretamente aqui com um exemplo como que a gente faz isso e basicamente tem algumas maneiras que eles podem te perguntar isso, eu vou te mostrar as maneiras diferentes também, tá? Olha só, considerando a reação de obtenção da amônia a partir da síntese de Haber-Bosch, tem um rendimento real de 40%, calcule a massa de amônia obtida pela reação. Então, olha só, calcule a massa de amônia obtida pela reação de 70 gramas de nitrogênio e quantidade suficiente de gás hidrogênio. Então, assim, primeiro de tudo, você tem uma reação, tenho, Babi, ela tá balanceada? Tá, Babi, então baixa o número de mols, baixei o número de mols. E agora eu vou ler a pergunta é assim, qual é a massa de amônia? Então, tu vai botar X gramas lá na amônia, porque tu quer saber a massa dela. Obtida a partir de 70 gramas de nitrogênio. Se ele não fala ali qual é a quantidade de hidrogênio, tu não vai utilizar. Então, beleza. Até aqui, nada novo. Tudo a gente já viu como é que se faz. Eu deixo um espaço embaixo do número de mols para transformar essa relação molar no que eu preciso, coloco a pergunta e a pergunta que vai me dizer assim, ó, no que eu preciso transformar esse número de mols aqui? Bom, tu precisa transformar em grama. Daí tu vai ver que o nitrogênio, a massa dele, tá escrito ali do ladinho, vale 14. Então, tu vai fazer 14 vezes 2, que vai dar pra gente ali 28 gramas. 28 gramas para 1 mol. Como a gente tem realmente 1 mol, tu bota as 28 gramas aqui. Ó, o N vale 14, o H vale 1, daí 1 vezes 3 dá, né, 3, mais 14, 17. Então, 17 gramas é 1 mol de amônia. Como eu tenho 2, eu não posso esquecer de multiplicar por 2. Até aqui, gente, tudo igual, tudo normal ao que você já viu. Bota lá na regrinha de 3, faz 70 vezes 2 vezes 17, que vai dar 34, divide por 28, passa o samurai aqui com a sua espada e faz assim, ó. Ai, ai, ai! Professora, que samurai louco é esse?
samurai passa com a espada, gente, faz aqui, ó, ele corta, entendeu? Corta as unidades, você tem o resultado aqui em gramas, e o resultado vai dar pra gente aqui 85 gramas de NH3. Se isso fosse um cálculo estequiométrico normal, gente, acabou aqui. E tudo isso que eu tô te falando aqui, você já viu na aula passada, então você já saberia fazer. Só que o problema é que agora a gente adicionou rendimento. Como que eu identifico o rendimento, Babi? Porque vai estar escrito, gente. Vai estar escrito aqui, ó, o rendimento é de tanto. Então, você vai identificar porque tá dizendo que o rendimento é de 40. E isso daqui, esse cálculo estequiométrico aqui normal, é se tudo fosse perfeito. Se você não tivesse descuido, se você não tivesse perda, se você não tivesse problema com temperatura, é na teoria, é no papel. Então, no papel, se eu utilizar 70 gramas de N2, é para produzir 85 gramas de amônia, é para produzir, mas ele diz que o rendimento é de 40, então isso daqui é se o rendimento fosse de 100%, então tu só vai fazer uma regrinha de 3 no final, então esse 85 gramas, tu vai botar aqui, ó, 85 gramas é 100%, como só rendeu 40, quanto é 40% de 85? Faz a continha bonitinho, vai obter um valor real de 34 gramas de NH3. Então, utilizando 70 com rendimento, 70 gramas de N2 com rendimento de 40%, na prática, tu obteve 34 gramas de NH3. Então, acredito que seja tranquilo esse tipo de cálculo estequiométrico para a maioria das pessoas. Quando ele te dá rendimento, vai estar escrito ali, e aí o que acontece? Ou ele te dá que o rendimento é de 40 e te pede quanto em gramas você obteve, ou ele pode dizer assim, ó, eu fiz a reação e obtive 34 gramas de amônia. Qual é o rendimento? Daí o teu X estaria aqui no 40% para te saber qual foi o rendimento dali, tá? Então, acredito que, né, tá tudo certo, tá tudo bem por aí, eu espero que esteja tudo maravilhoso aí, aqui tá tudo certo, vamos continuar, vou fazer agora uma segunda questão contigo, e essa segunda questão eu diria assim, ó, que ela é um pouquinho mais difícil, no sentido de que agora eu vou te perguntar qual é o rendimento, então eu tô te fazendo uma variação de pergunta que poderia aparecer aqui, e essa questão ela diz assim, ó, a questão da 6 Gran Hill, que faz assim: fazendo-se reagir 158 gramas de Na2S2O3 com quantidade suficiente de I2, segundo a equação abaixo, então beleza, já me deu a equação, que lindo, obrigada, questão linda, já me deu balanceada, te amo. E aí ele fala assim, ó, segundo a equação abaixo, obteve-se 108 gramas. Então, o que eu tô querendo te dizer? Eu fiz esse experimento, tá? Eu fiz esse experimento lá na prática e eu já tô te dizendo, eu obtive 108 gramas de produto. Se eu obtive 108 gramas de produto, qual o rendimento dessa reação aproximadamente? Sabendo que eu utilizei 158 gramas de reagente, eu obtive tanto de produto, qual é o rendimento? Então, nesse momento, na hora que tu for montar, tu vai fazer do mesmo jeito, olha só. Tu vai pegar a equação, então tu tem a equação aqui, ela já tá balanceada. Como a gente vai utilizar o Na2S2, cadê minha caneta? Como a gente vai utilizar, ó, o Na2S2O3 e o Na2S4O6, esses dois aqui, ó, o que eu já vou fazer? Eu já sei que a gente vai utilizar as massas deles, né? E a questão deu aqui, ó, massa molar do enxofre, do sódio, do oxigênio, do iodo, e aí eu já calculo aqui pra nós, tá? Na2S2O3, olha o que tu teria que fazer. O sódio 2 vezes 23, o enxofre 2 vezes 32, o oxigênio 3 vezes 16, somou tudo, 158 gramas para esse carinha aqui com 3 oxigênios. Lá o carinha com 6, olha lá o que tu vai fazer, pega os valores aqui, né, ó, oxigênio 16, enxofre 32, multiplica bonitinho, vai obter 270. Guarda esses dois valores, ó, 158 é a massa de 1 mol desse cara, 270 é a massa de 1 mol desse. Tudo bem? Já fiz as massas molares e agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar a equação bonitinha, igual a gente aprendeu. Tenho a equação, tá balanceada, baixei o número de mols, tudo perfeito. Vou colocar os dados da pergunta. Fazendo-se reagir 158 gramas desse cara, eu obtive 108. Coloquei ali, 158 gramas desse cara, eu obtive 108.
que é essa quantidade em gramas e essa tá pedindo para mim, para eu transformar a relação molar em gramas. Então, quanto que é um mol desse cara aqui em gramas? Calculamos aqui no slide anterior. Pedi para você guardar os valores, 270. E esse cara aqui, 158 para 1 mol, só que você tem 2. Então, vamos lá, 2 vezes 158, 270. Montei isso aqui? Montei, Babi, olha só. Então, eu tenho a reação, número de mols, relação molar transformada e a pergunta. Daí tu olha pro negócio e fala assim, que pergunta, Babi? Que pergunta que tem ali que eu não tô vendo nenhum X? Eu não tô vendo nenhum ponto de interrogação. O que que tá acontecendo aqui? Gente, quando ele te pede o rendimento, ele já tá te dizendo assim, ó, pô, eu obtive tanto de produto. Qual o rendimento? Nesse caso, é você, com toda a sua autonomia, que vai ter que botar o X ali. Você vai ter que botar o X ali. Babi, mas eu não sei onde eu boto o X. Se eu boto no 108 para conferir ou se eu boto no 158. Aonde eu boto o X? Gente, quando a gente trata de rendimento, rendeu algo é do produto. Rendimento é sempre em relação ao produto. Não tem como o reagente render alguma coisa se a reação nem começou a acontecer ainda, tu entende? É a mesma coisa assim, ó, tu vai numa festa. Uhul, chegou, deu 2 minutos de festa, tu já olha pra tua amiga e fala: ai, amiga, essa festa não rendeu nada, mas nem chegou no final. Então espera, fica até o último minuto para ver o que a festa vai render, entendeu? O rendimento é do produto, é no final, quando acaba tudo, tu faz uma análise. Então aqui tu tem que botar um X no produto para saber assim, será que tendo 158 gramas era para eu obter 108? Na prática ele disse que obteve, mas eu não sei se era para obter mesmo. Então tu vai conferir, tu vai enfiar um X aqui e esse X que tu colocar aqui é o que deveria ter sido produzido na teoria. E aí tu tem o valor da prática, tu consegue fazer uma regrinha de 3. Então vamos lá, olha só. 158 gramas, quanto que eu deveria formar? Vai fazer a regrinha de 3 bonitinho, vai obter 135 gramas. Isso é na teoria, isso é rendimento 100%, se tudo ocorresse perfeitamente. Mas ele te falou que ele, fazendo lá o experimento, ele obteve de 108. Então, se ele obteve 108, quanto que dá isso? Vai dar 80%, tá? Então, percebam que 2 variações de exercício, ou eu te peço o rendimento, que foi esse caso aqui, ou eu te dou o rendimento e peço a massa, ou eu te dou a massa que eu obtive e peço o rendimento. Então, você tem que saber ir e voltar. Esse segundo jeito aqui é o jeito em que você vai ter que ter uma autonomia de botar o X. E quando você montar a regra de 3, vai parecer assim, nossa, não tem pergunta. Então, essa interpretação é bem importante que você tenha. E aí, uma outra maneira, uma outra variação de exercício que pode aparecer, que daí essa terceira maneira que eu vou te mostrar, assim, ao meu ver, não sei se é o teu, mas depois tu me conta, é a mais difícil de todas, é a seguinte, tá? É um pouquinho diferente, é como se assim, ele te desse o valor já com rendimento de 80% e ele quisesse que tu voltasse no 100%. Vocês percebam que até agora, né, ou eu te dei a porcentagem e pedi a massa, ou eu te dei a massa e pedi a porcentagem. Agora pode ser o contrário, como se eu te desse a porcentagem, te desse a massa e pedisse o X aqui em cima, ó. Esse 135, quanto seria o rendimento se fosse 100%? Então, tu teria que meio que fazer essa volta. E esse é um pouquinho mais chato de interpretar, mas olha só, vou te mostrar isso, como fazer com uma question, tradução, uma questão. Obrigada, professora, por traduzir. Não tinha entendido, não. Com uma questão do Enem que diz o seguinte, ó. O cobre presente nos fios elétricos e instrumentos musicais é obtido a partir da ustulação do minério calcocita. Ponto. Durante esse processo ocorre o aquecimento desse sulfeto na presença de oxigênio, de forma que o cobre fique livre e o enxofre se combine, né, com o enxofre se combina com quem? Com o oxigênio, produzindo, conforme a equação química, essa reação aqui que deu, né, Cu2S mais O2, dando cobre e SO2. As massas molares são as seguintes, então ele tá dando pra gente que o cobre, ó, é 63,5, o enxofre é 32, e ali ele quer da gente o seguinte, considerando, olha só, considerando que se queira obter
eu quero obter 16 mols do metal e eu já sei que essa reação que eu vou fazer, o rendimento dela é de 80%. Eu quero obter 16 mols do metal em uma reação que tem rendimento de 80. Então, ou seja, esses 16 que ele está te dando já é com esse rendimento de 80. E qual que é a pergunta? O que que ele quer saber? Ele quer saber a massa em gramas do minério necessário para que eu obtenha essa quantidade de cobre ali do metal. Então, o minério aqui é o Cu2S e o cobre aqui é o Cu. Essa reação já está balanceada, bem bonitinha pra gente. Então, o que que você vai fazer? Você vai abaixar o número de mols, vou copiar a reação aqui rapidinho, tá? 2Cu2S mais O2, formando 2Cu mais SO2. E aí, eu vou baixar o número de mols, então aqui eu tenho 1 mol, aqui eu tenho 1 mol, aqui eu tenho 2 mol e aqui eu tenho 1 mol, certo? Bom, galera, aí esses 16 mols do metal é em uma reação que já tem rendimento de 80. Certo? Só que a massa em gramas do minério é a massa que tu tem no início da reação, entende? Tu tem uma massa no início da reação, tu forma uma quantidade que deveria ser 100%, mas tu tem ali a quantidade de reagente necessária. E ele já tá te dando os 80% com valor final e ele quer que tu volte no reagente. Para te voltar no reagente, o reagente inicialmente tu tinha a quantidade certinha. Então, olha só a gambiarra que tu vai ter que fazer. Esse 16 mols já é com a reação de 80% de rendimento. E se eu tivesse uma reação de 100% de rendimento, quanto eu teria em mol de cobre, né? 16 mols ali de cobre. Se tu fizer isso, tu vai obter que tu teria 20 mol de cobre. Então, se a reação fosse toda perfeita, tu formaria lá, no final, 20 mol de cobre. Então, se eu tenho 20 mol de cobre, quanto em massa de Cu2S lá do minério eu realmente preciso para obtenção disso, né? Então, aqui tu vai fazer 2 mols, ó, porque ali já tá em mol, então a gente deixa em mol também. E aqui tu vai precisar fazer 1 mol de Cu2S. Voltando, ó, então Cu2S, o enxofre é 32, o cobre é 63,5 vezes 2. Se tu somar tudo isso, 1 mol vai dar 159 gramas, tá? Então, aqui em gramas, ali em mol. Então, vai fazer o quê? Vai fazer o nosso 159 gramas vezes o teu 20 mol, que é igual ao teu X dividido ali por 2 mol. Olha lá o samurai passando de novo. Ai, 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 o mol corta com mol, o resultado sai em gramas bonitinho. E se você fizer essa conta, né, 20 dividido por 2 vai dar 10, 10 vezes 159 vai dar ali o 1590, letra C de camelo. X é igual a 1590 gramas de Cu2S. Tá? Então, esse 20 mol aqui que a gente, né, obteve, é que utilizando essas 1590 gramas, eu obtenho 20 mol, na teoria. Na prática, ele fez, obteve 16, tá? Com reação de rendimento. Então, esse eu acho que é o jeito mais chatinho, assim, de todos de interpretar. Babi, é muito comum cair assim? Não, não é tão comum. É muito mais normal, né, cair dos 2 primeiros jeitos que eu te mostrei. Mas é legal você estar ligado, é legal você estar preparado. E lembrem sempre, rendimento vai ser uma porcentagem que você vai ter que fazer do produto. Rendimento sempre tem a ver com produto, certo? Como identificar? Vai estar escrito, sempre vai estar escrito rendimento de 80, rendimento de 30, qual é o rendimento? Sabendo que a reação tem rendimento tanto. Então, é assim que você identifica. Babi, se ele não fala nada, ele nem usou a palavra de rendimento, eu sempre considero que é 100%? Sim, porque daí a gente não tem bola de cristal, tá bom? Espero que você tenha entendido de coração. Eu te encontro na nossa próxima aula. Muito obrigada. Beijo!